essa é uma notícia muito importante e que mostra o desafio, mostra a importância do que nós juntos aqui nessa comunidade temos para fazer ao longo dos próximos anos. Olha só, vamos ter uma conversa séria aqui ontem. Ontem a CNN, lembra que alguns meses atrás ela já tinha passado ali o rodo, né, e demitido um monte de gente, principalmente no Rio de Janeiro e etc. E ontem ela fez uma limpa gigante na emissora. Existe e machista essa expressão, né? Um acordo de cavalheiros, mais machista que isso, impossível. Mas existe um acordo tácito, né, entre as empresas de mídia de nunca uma falar muito da outra, porque pega mal, pô, é um negócio que você não fala de mim, eu não falo de você, a gente se atura aqui numa boa e etc. Mas isso aqui é importante falar porque isso é estrutural, gente. Isso é estrutural. A CNN promoveu demissão em massa e fechou o sucursal do Rio. Nomes, né, que eram, assim, talvez os grandes rostos da emissora, como, por exemplo, a Mona Lisa Perrone, o Boris Casoy, o Sidney Rezende. A gente está falando de apresentadores, não está falando só de repórter, jornalista. A gente está falando do rosto, que é o rosto que as pessoas... Foi quase todo mundo embora ontem. E o que está acontecendo? E isso é muito sério. Isso é muito sério. O que está acontecendo com a grande mídia? O que está acontecendo com a mídia corporativa? O modelo econômico ruiu. O modelo econômico da grande mídia ruiu. A conta não fecha. Existem dois motivos principais para uma pessoa ter uma empresa de mídia. E assim sempre foi. Um deles, a razão econômica, ou seja, uma empresa, você lucrar com essa empresa, e algumas dessas empresas já lucraram muito. E segundo, o poder que isso traz. Porque ter a possibilidade de contar a história para muita gente, né, é algo que te traz muito poder para tudo. Te traz poder político, te traz poder comercial e etc. E isso depois você também consegue transformar na parte econômica. Mas veja que você tem dois grandes motivos. O motivo econômico e o motivo político. O que aconteceu com essa parte econômica? A gente teve, de 10 anos para cá, uma mudança paradigmática, uma mudança da lógica, uma mudança da estrutura que coloca de pé o business de mídia. Começou com os jornais, então os jornais foram todos quebrando, e aí você tinha também a questão do físico, do papel, e saindo para o virtual, né? Mas depois foi também para a televisão, porque os anunciantes, Vivian, eles começaram a encontrar muito mais eficácia na propaganda online. Então, veja, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu nunca falei isso no ar, mas isso é importante. Teve uma vez que eu trabalhava numa corretora e resolvi fazer uma propaganda num dos 3 maiores jornais do Brasil. Página inteira de um dos maiores jornais do Brasil. Hoje, quem vier com essa página do jornal vai ganhar R$100 investidos na empresa, que só podem resgatar daqui a tanto tempo, que era assim uma maneira das pessoas abrirem a conta, porque não sei se você sabe, mas 70% das pessoas têm conta em banco no mesmo banco que abriu a primeira vez a conta. Então, a coisa mais difícil é alguém mudar de banco, ou mudar de corretora, porque suas contas, débito automático, o endereço que você costuma ir na agência, as pessoas não querem mudar. Então, 70% fica no lugar onde começou. Então, a dificuldade é você fazer a pessoa trocar de lugar. Então, eu fiz uma propaganda, a página inteira de um jornal,
da gente dando R$100. Dar R$100 era mais barato do que todo o processo de conquistar esse cliente, fazendo propaganda, não sei o que, vão dar o dinheiro. Os responsáveis pelo jornal, quando viram que a gente ia fazer essa propaganda, falaram, Eduardo, você tem que se proteger disso, porque vai ter confusão para abrir conta aqui. Tinha que abrir pessoalmente, levar a página do jornal. Ele falou, vai ter... eu trabalhava na Paulista, na Avenida Paulista, vai ter fila dando a volta aqui no quarteirão. Eu falei, e é isso que eu quero também, eu quero fazer confusão, eu quero que isso vire notícia, eu quero... Beleza. Todo mundo chegou mais cedo na empresa, botamos gente a mais para trabalhar, para poder receber, né, as pessoas que iam abrir suas contas. Sabe quantas pessoas apareceram para ganhar os R$100 e abrir a conta? Duas. A gente está falando de um dos 3 jornais de maior circulação do Brasil. Do Brasil. A propaganda na mídia tradicional, ela é hoje ineficiente. Ela é ineficaz. E as pessoas estão tirando essa propaganda. Veja essa notícia que saiu agora da Globo na Copa. Vamos botar a notícia que saiu da Globo. A Globo está tendo recorde de audiência, mas está rodando com prejuízo na Copa. Ela está rodando com prejuízo na Copa. Por quê? Porque aqui, ó, prejuízo da Globo com Copa ressalta dilema de Disney e Warner. É até legal essa matéria que já mostra que é uma coisa que está espalhada. A publicidade não está mais fazendo fechar a conta. É uma conta cara, é uma conta com uma estrutura gigante, é uma conta com muita coisa física, estúdio, equipamento, máquina, e aí tudo isso precisa de um grupo de técnicos e profissionais, desde maquiadores, cabeleireiros, etc. Aí, de repente, surge o Cazé, o Casimiro, e faz uma transmissão onde a equipe toda dele tem 10 pessoas e ele põe mais gente online do que a Globo. E bate o recorde mundial. E tem os mesmos anunciantes. Banco, cerveja, empresa de aposta. E aí a Globo fala o seguinte, e agora? O que eu vou fazer? O anunciante não paga mais. E aí, quando o modelo econômico ele vai à ruína, uma das coisas que você tem para fazer é cortar custo. E aí você começa a demitir. A gente viu lá atrás a Globo demitindo um monte de artista famoso, deixando de ter aqueles contratos fixos e etc. CNN demitindo. As outras empresas quebradas. Aí vem o perigo, meu irmão. Aí vem o perigo, minha irmã. Presta atenção comigo, porque lembra que eu falei que tinham dois motivos para você abrir uma rede? Um era o econômico, o outro era o de poder. O que começa a acontecer quando o econômico vai à ruína? Sobra qual? O de poder. Você começa a ter as empresas de mercado, você começa a ter o Bradesco, a BTG, a XP, outros grupos empresariais fazendo o quê? Comprando as empresas de mídia, já sabendo que vão ter prejuízo, mas para utilizar as empresas de mídia só para o pilar de poder. Então, essas empresas deixam de ser aquelas que vão nos informar e passam a ser empresas para 100% nos manipular. Claro, sempre nos manipularam, claro, sempre foram influenciadas pelos patrocinadores e anunciantes, mas eles passam a ser só isso, um instrumento de poder para esses grupos. Então, quando você for ler uma notícia sobre o PIB, ou sobre alguém que foi preso, ou sobre uma operação da Polícia Federal, você está recebendo uma história que o dono do Banco Bradesco, que o dono do Banco BTG, que o dono da empresa XYZ quer que você saiba. A mídia, ela passa a ser 100% um veículo de propaganda dos grupos econômicos e dos grupos políticos de maior poder. O que está acontecendo? O mercado pegou um pedaço da mídia e qual o outro pedaço da mídia que está sendo capturado? Pelos grupos de extrema-direita. E por que pelos grupos de extrema-direita? Que eles querem o poder
Ah, mas, Eduardo, os grupos de extrema esquerda ou de esquerda também querem o poder. Aí eu te pergunto, Vivian, quem tem mais dinheiro no bolso? A esquerda ou a direita? A extrema esquerda ou a extrema direita? Quem tem mais dinheiro no bolso é a extrema direita. Então, a extrema direita e a direita passam a comprar para ter também esse poder. Então, a grande mídia vai ficando na mão dos grandes grupos empresariais ou financeiros e dos grupos políticos da extrema-direita. E vai dominando tudo. Tudo na grande mídia. Tudo na grande mídia. E aí a única solução para os grupos que não são da direita ou da extrema-direita e que não têm dinheiro para fazer isso é fazer o quê? Chegar para o governo que tiver corrente, né? O governo que tiver no poder e falar o seguinte: me ajuda, por favor. Põe anúncio aqui. Põe anúncio de estatal aqui. Põe verba da SECOM aqui. E aí a mídia progressista, ela tende a virar uma mídia o quê? Chapa branca. Então você passa a ter extrema-direita, você passa a ter grupos empresariais ou chapa branca. Olha, gente, e é por onde a gente toma as nossas decisões de acordo com a história de mundo que a gente vê. A gente toma o nosso posicionamento político, a gente escolhe o que a gente gosta muito e o que a gente odeia de acordo com a história que nos contam. Já falei isso algumas vezes, só que a história vai estar sendo ou contada pelos grupos de extrema-direita ou contada pelos grupos financeiros e empresários que dominam esse país, ou uma história que é aquela escolhida por quem estiver no poder, e aí o chapa branca vale para a direita e para a esquerda também, vale para a direita e para a esquerda, que é aquela opinião que tem um super limite do quanto pode criticar, do quanto pode analisar. Então, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. A mídia, ela está migrando para ser ou extrema-direita, ou um veículo de propagação, de propaganda das ideias dos mais ricos do Brasil, ou chapa branca. E aí, a importância de ter um ICL Notícias. Porque veja que aqui no ICL, a gente não é nem financiado pelas pessoas que nos assistem e dão uma contribuição mensal. Quem financia o ICL é um grupo que é aluno dos cursos do ICL. E é um grupo que está pagando pelos cursos, 180 cursos que a gente tem. Eu não estou falando propaganda, não. É isso que eu falo, nem põe na tela, eu não estou querendo vender o ICL aqui, não. Aqui é a notícia, é super importante. É super importante. Por que a gente acha que pode estar fazendo uma revolução num momento super importante aqui? Gente, fica comigo, porque vocês vão entender a importância de vocês todos fazerem parte dessa construção. Porque nos nossos cursos, Vivian, as pessoas pagam para aprender Excel, para aprender inglês, para aprender mandarim, para aprender robótica, para aprender programação de computador, para aprender história do Brasil, história da música, sociologia, direito, psicanálise. E o que elas estão tendo ali pelos R$40 que elas estão pagando, entendeu? É muito mais do que elas teriam em qualquer outro lugar. E a gente usa esse dinheiro para financiar toda essa nossa parte de jornalismo, de mídia. Então, nem a nossa audiência, que constrói isso com a gente, que é super querida, tem o poder de nos chantagear. Porque em muitos canais, você acaba sendo chantageado pela sua audiência. Por exemplo, você abre um canal super de esquerda e acaba ficando muito vinculado com quem é o candidato. Aí, de repente, vou pegar esse exemplo agora, o Lula foi eleito, a gente fez críticas no primeiro dia. As pessoas estavam sendo apontadas para a econômica, a questão do mercado, tudo que depois todo mundo começou a falar, que ia começar a ter uma briga de poder muito grande, porque a frente era muito ampla. Tudo que a mídia falou 10 dias depois, a gente foi o primeiro a falar aqui. Começou um monte de gente que é da audiência e torcendo, e a gente torce também para dar certo, não critica e não sei o quê, vocês estão errados. Tudo bem, e que legal todo mundo está participando, mas a gente não se sente naquela do tipo, caramba, vamos parar de desagradar a nossa audiência, porque se a gente desagradar muito a nossa audiência, ele para de nos dar dinheiro, ele para de nos financiar.
Então você acaba ficando refém do aplauso. Você acaba ficando refém da, enfim, da chancela dessa sua audiência. A gente nem dessa audiência é dependente ou pode ser chantageado. Então, eu acho que mais do que nunca, com essas notícias, aqui toda a nossa solidariedade mesmo a todos os jornalistas que foram demitidos, né? Porque foi uma barca enorme, mais de 100 pessoas foram demitidas, e é uma situação no Brasil hoje em dia, se você trabalha ou na área cultural ou no jornalismo e é demitido, isso é punk, isso é brabo, porque você fica naquela, pô, para onde é que eu vou agora se está todo mundo demitindo? Então, toda a nossa solidariedade a essas pessoas, mas para vocês que estão nos assistindo, entendam a importância de ter um espaço como esse, porque o que vocês vão ler, o que vocês vão assistir nos canais da grande mídia daqui em diante pelos próximos anos, estamos falando de Globo, de Rede TV, de Band, de SBT, de Estadão, de Folha, estamos falando de Globo, Jornal, de CNN, de Jovem Pan, claro, mas essa eu acho que ninguém aqui assiste. Dessa turma toda, não dá nome aos bois, está dado o nome aos bois. O que vocês vão ver ao longo dos próximos anos nesses canais, ou é o que a BTG, o Bradesco, o grupo do Dória, etc., querem que vocês vejam, ou o que a extrema-direita quer que vocês vejam para poder manipular a cabeça de vocês. A gente está criando uma mídia que ou é representante desses grupos ou não pode criticar, tem que ser chapa branca. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Isso é o passo anterior ao desastre, à tragédia.